Olha, o nosso corpo está cheio de histórias, não é? Muitas vezes bem na nossa frente e a gente nem percebe. E hoje a gente vai focar em uma parte do rosto que é super expressiva, os lábios. Vamos ver juntos que segredos eles podem acabar revelando. É uma pergunta que deixa a gente curioso, né? Então, para começar essa nossa investigação, vamos dar uma olhada em algo que é assim muito, mas muito comum mesmo. E a partir daí, a gente começa a entender o que tem por baixo da superfície. Então vamos lá. Para começar, vamos falar de uma característica que é tão comum que é vista como uma variação normal da anatomia. Isso vai ser o nosso ponto de partida, a nossa base para tudo que vem depois. E são esses aqui, os grânulos de Fordyce. Falando de um jeito bem simples, são glândulas de óleo, sabe? Tipo as que a gente tem na pele, só que elas aparecem em lugares que a gente não espera muito, como na parte de dentro da bochecha e nos lábios. Por isso esse nome ectópicas, que quer dizer basicamente que elas estão um pouquinho fora do lugar onde deveriam estar. E agora, olha só que dado interessante, talvez o mais surpreendente de todos. Mais de 80% da população tem grânulos de Fordyce. É isso mesmo, 80%. É uma maioria esmagadora. Isso significa que eles não são uma anomalia de jeito nenhum, mas sim uma variação anatômica super normal. Então, como é que eles são? Bom, eles parecem umas bolinhas amareladas, sabe? Podem deixar a pele um pouco áspera ao toque, mas são completamente inofensivos. Parece que a puberdade dá uma impulsionada no desenvolvimento deles e é por isso que a gente vê mais em adultos. E o ponto principal é esse: como não é uma doença, não precisa de tratamento nenhum. Ok, então a gente já viu o que é comum, o que é normal. Agora a história começa a ficar um pouco mais curiosa. Vamos mergulhar em algumas peculiaridades do desenvolvimento que, olha, são mais raras, mas são igualmente fascinantes. Estamos falando das fossetas da comissura labial. Basicamente, são os furinhos bem pequenos que ficam no canto da boca. A teoria é que eles são resultado de uma falha minúscula na hora que os ossos do rosto se juntam, lá no desenvolvimento embrionário. Dá para pensar nisso como se fosse um pequeno soluço durante o processo de formação. E olha que interessante isso aqui. Mesmo sendo algo com que a pessoa nasce, a prevalência é muito maior em adultos do que em crianças. O gráfico mostra isso direitinho. O que isso sugere? Que talvez elas fiquem mais aparentes, mais visíveis com o passar do tempo. É um detalhe bem curioso, né? Mas o ponto crucial aqui é o seguinte: diferente de outras fossetas que a gente ainda vai ver, estas aqui são quase sempre um achado isolado, sem nenhuma outra complicação. Muita gente nem sabe que tem até fazer um exame de rotina e o dentista ou o médico apontar. Seguindo em frente, a gente encontra uma anomalia chamada de lábio duplo, e é exatamente o que o nome sugere. Uma dobra a mais de tecido que fica na parte de dentro do lábio, geralmente o de cima. Com o rosto relaxado, muitas vezes nem dá para notar, mas quando a pessoa sorri, aí fica bem evidente. E aqui tem um ponto importante. O lábio duplo pode aparecer sozinho, sem mais nada. Mas às vezes ele é parte de uma condição mais rara, a síndrome de Usher. Essa síndrome tem o que a gente chama de uma tríade. São 3 sinais clássicos. Primeiro, o lábio duplo. Segundo, a blefarocalásia, que é essa pele mais flácida na pálpebra de cima. E terceiro, em mais ou menos metade dos casos, um aumento da tireoide. E é exatamente aqui que a nossa conversa muda um pouco de tom. A gente vai ver agora como um detalhe que parece pequeno, um detalhezinho no lábio, pode ser na verdade um sinal super importante para uma condição genética bem séria. Estas aqui são as fossetas labiais paramedianas, bem diferentes daquelas que a gente viu no canto da boca. Elas são raras e ficam no lábio inferior. E a presença delas é algo muito, muito significativo. Essa comparação aqui deixa tudo bem claro, né? De um lado, as fossetas da comissura, super comuns lá no canto da boca e geralmente inofensivas. Do outro lado, as paramedianas, raras, no lábio de baixo, e uma pista de diagnóstico fundamental. Ou seja, a localização aqui muda tudo. E aqui a gente chega na conexão principal. A presença dessas fossetas paramedianas é uma característica-chave de uma condição genética bem específica, a síndrome de Van der Waals. Mas por que isso é tão importante? Bom, porque a síndrome de Van der Waals é a causa mais comum de fenda labial e palatina que vem associada a uma síndrome. O detalhe é que uma pessoa pode ter só as fossetas, mas carregar o gene. E como a herança é dominante, ela pode passar a síndrome completa para os filhos, incluindo a fenda. É por isso que identificar essas fossetas é, assim, essencial para o aconselhamento genético da família. Então, quando a gente junta todas essas peças, o quebra-cabeça que se forma é fascinante.
Os nossos lábios podem mostrar de tudo um pouco, desde variações anatômicas que são super normais, até pistas que são vitais para condições de saúde bem mais complexas. A grande mensagem aqui, sabe, é que o corpo humano tem todo um espectro. Uma característica que para uma pessoa é só uma peculiaridade, como os grânulos de Fordyce, para outra pode ser um sinal de diagnóstico importantíssimo, como as fossetas paramedianas. Isso mostra pra gente o quanto é fundamental prestar atenção nos pequenos detalhes. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar, para pensar mesmo. Se os nossos lábios podem revelar tanta coisa, desde algo super normal até síndromes genéticas, que outras histórias, que outros segredos o nosso corpo está guardando, esperando para a gente descobrir? Fica aí a reflexão.